Anos 90 e 2000 foram marcados por várias coleções que deixavam a criançada doida. De brinde de salgadinho a papel de carta, era muita coisa boa, pessoal. E hoje nós vamos relembrar 5 itens colecionáveis que com certeza fizeram parte da sua vida. Bora de nostalgia? Bora! Se você foi criança nos anos 90 ou início dos anos 2000, provavelmente também passou pela fase de colecionar alguma coisa. O que rendia horas de conversa com os amigos, admirando as coleções uns dos outros e, claro, sempre naquela expectativa de conseguir trocar algum item repetido por um novo. E galera, como era boa a sensação de finalmente conquistar mais um item para a coleção. É ou não é? Com certeza. Então, se prepara pra nostalgia, porque saca só o primeiro item dessa lista. Número 1. Tazos. Vocês sabiam que essa moda de Tazos começou lá no México? Eu? Não sabia. Pois é, com uma empresa de salgadinho chamada Sabritas em 1994. O pessoal do marketing lá dessa empresa queria aumentar as vendas e eles estavam conversando. Poxa, nosso salgadinho não tá vendendo tudo aquilo. A gente precisava de alguma coisa para chamar a atenção das crianças, algo que faça com que elas queiram comprar salgadinho todo santo dia. E aí alguém se lembrou que quando era criança, alguns salgadinhos vinham com aqueles cards de futebol e era muito divertido de colecionar. Então eles começaram a lapidar essa ideia procurando algo que pudesse ser colecionável. E o que fazia muito sucesso nessa época? Os desenhos animados, e entre eles um tal de Looney Tunes. Então a Sabritas foi conversar com a Warner e não é que eles conseguiram os direitos para estampar sua coleção com os Looney Tunes? E esses itens ficaram conhecidos como Tazos. 3 anos depois, em 1997, os Tazos chegaram no Brasil pela Elma Chips. E eu nem preciso dizer que foi o maior sucesso, né pessoal? Quem aí nunca pediu um salgadinho só por causa do brinde? Inicialmente eram ao todo 80 Tazos na primeira coleção dos Looney Tunes, com um desenho mais legal que o outro. Vocês se lembram deles? Eles tinham pontuações diferentes, o amarelinho era 1 ponto, aí tinha o azul que valia 2 e o verde que valia 3. E às vezes você abria o salgadinho e antes mesmo de ver o desenho você conseguia ver a cor do Tazo. E quando era verde, meu amigo, que alegria! Nossa, que festa, pessoal! E a Elma Chips lançou os Master Tazos, o Porta-Tazo, para você guardar sua coleção, e o mais legal, pessoal, o livro Tazomania, que você podia usar para organizar a coleção como se fosse um álbum de figurinhas. E eu nunca nem cheguei a ver um de perto. E essas imagens da coleção que eu tô mostrando são do canal do Guerreiro, e eu tô deixando o link do vídeo dele aqui na descrição. Aí vocês podem conferir depois e rever com ele toda a coleção dos Tazos dos Looney Tunes e dos Tiny Toons, que tinham aqueles Tazos holográficos que também eram muito legais. Mas é claro que a criançada não se contentava só em colecionar os Tazos. A gente também usava para bater Tazo, que era um jogo muito divertido onde cada jogador gaseava um Tazo. Eu não sei se esse termo gasear era usado em outros lugares. Aí, um por um dos jogadores atirava um tazo sobre essa pilha, tentando fazer virar o maior número possível. E os tazos que virassem eram seus. Era um jogo de vida ou morte, pessoal. Quem aí viveu essa época? Número 2. Figurinhas Record Guinness. Vocês lembram dessa? A marca de chicletes Ping Pong já fazia sucesso com várias figurinhas temáticas desde os anos 60. Mas em 1995, eles lançaram a coleção dos recordes do Guinness Book, que rapidão se tornou um sucesso e até hoje é lembrada como uma das mais queridas pelos consumidores. Olha só. Qual tique de bola mais gostoso? E o que está dando o álbum mais legal do mundo? Coloque no envelope 5 embalagens de ping-pong e mande para a promoção Ping Pong Records Guinness. Esse comercial era uma porcaria. É verdade. Mas a coleção era muito legal. Toda vez que você mascava um chiclete, você encontrava uma figurinha que trazia uma curiosidade sobre algum recorde. Pescoço mais longo do mundo, o homem mais alto, o homem mais tatuado, a mulher com a maior barba do mundo. Era muita coisa, pessoal. E ao todo eram 100 figurinhas diferentes. Então virou um passatempo. Você colecionava, aprendia umas curiosidades, podia trocar figurinhas repetidas com os amigos e, claro, como não podia faltar, criaram um jogo, o Bate-Bafo. Vocês conhecem por esse nome aí na sua região?
O jogo consistia em cada jogador apostar uma figurinha, fazer uma pilha com elas e bater com a mão tentando virar as figurinhas. Aquelas que virassem eram suas. E tinha uma roubalheira lascada, pessoal. Tinha gente que soprava junto, tinha moleque que lambia a mão pra tentar grudar a figurinha. Você tinha que estar esperto. Eu estou aqui com bandidinhos da pior espécime. Número 3. Cartão telefônico. Hoje em dia é até difícil imaginar que tinha uma época que as pessoas, para poderem se falar, precisavam ligar de um telefone público no meio da rua. E tinha que falar mesmo, não podia ser por mensagem escrita. Que vida triste, né? Sim, muito triste. E para pagar por essa ligação, as pessoas precisavam comprar um cartão telefônico, que já era uma evolução do processo antigo, porque eles substituíram as fichas telefônicas. O cartão telefônico surgiu no Brasil em 1992 e foi apresentado durante o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Mas ele começou a se popularizar mesmo em 1994. E como cada cartão tinha uma estampa diferente, as pessoas logo começaram a colecionar. E vendo que a galera estava gostando da brincadeira, as empresas começaram a lançar várias edições. Tema de Natal, Exército, Estados Brasileiros, Ayrton Senna. Nossa, galera, uma infinidade de coisa. Tanto é que hoje é impossível achar um dado exato de quantas estampas diferentes foram lançadas. Tem coleção por aí que ultrapassa 20 mil cartões telefônicos. É muita coisa, né? E a arte de colecionar esses cartões tem até nome: telecartofilia. Parece até nome de doença. Mas no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, os orelhões foram caindo em desuso e os cartões telefônicos deixaram de ser produzidos. Número 4. Agarradinhos. Outra febre nos anos 90 foram esses bonecos que pareciam cobertos por um veludo. Eles ganharam o nome de agarradinho porque você podia deixar eles abraçados em alguma coisa, seja nas canetas, nas mochilas ou até mesmo em peças de roupa. Eles foram muito populares entre as meninas. Mas essa moda começou lá no Japão em 1974, com esse brinquedo chamado Monchichi, produzido pela empresa Sekiguchi Corporation, que fez tanto sucesso que chegou a ganhar uma série animada produzida pelo estúdio Hanna-Barbera, aquele mesmo que produziu Scooby-Doo. Vendo o sucesso, a empresa Vir adaptou o produto e trouxe para o Brasil nos anos 90. Quem aí se lembra desse boneco? O negócio bombou, galera, fazendo com que outras empresas como a Estrela, a Baby Brink, lançassem suas próprias versões. Até a Turma da Mônica entrou nessa onda. Comenta aqui se você já teve algum agarradinho. Número 5. Papel de carta. Outra coisa que também fez muito sucesso, principalmente entre as meninas, foram os papéis de carta, pessoal. A ideia inicial era criar papéis especiais, temáticos, bonitos para as pessoas mandarem cartas umas para as outras com aquele estilo, né? E é isso mesmo, existiu uma época anterior aos orelhões onde as pessoas precisavam escrever umas para as outras. Se bem que hoje em dia a gente também só escreve, só que via WhatsApp. Mas o ponto é que esses papéis especiais eram tão elaborados, tão bonitos, que as pessoas ficavam com pena de rabiscar e começaram simplesmente a colecionar. E tinha uma variedade enorme de formatos e imagens, alguns até com cheiro. As pessoas guardavam pastas e pastas com esses papéis, e era muito comum no recreio ver as meninas mostrando as suas coleções, admirando as coleções das outras e, claro, trocando os repetidos. E se você um dia recebesse uma cartinha com um desses papéis, olha, podia ter certeza que a pessoa gostava mesmo de você. Com certeza a coleção de papel de carta marcou uma geração. E como vocês podem ver, pessoal, seja qual for a coleção, a parte mais divertida era a interação com os amigos. Passar horas e horas conversando, revisando as coleções, tentando trocar itens repetidos por novos. Como essa época foi boa. É ou não é? Me conta aí nos comentários o que você colecionava quando era criança e se você gostou do assunto, me ajuda a relembrar outras coleções legais que eu posso trazer numa parte 2. E se você também gosta de nostalgia, confere esses vídeos que eu tô deixando aqui, ó. Tem esse onde eu falo sobre desenhos esquecidos da TV Globinho, também tem esse com os melhores brindes de ovos de Páscoa, muita saudade, e esse outro com os desenhos que a gente via quando era criança, mas que na verdade são mais velhos que os nossos avós, coisa lá do tempo do EPA. Bom, por hoje é isso, valeu pela companhia, espero vocês no próximo vídeo, até lá, falou!